É muito bom estar com você, é muito bom ter você conosco para a nossa primeira aula de responsabilidade social e ambiental. Eu sou o professor José Edir, sou graduado em filosofia, tenho especialização e mestrado em filosofia, mais especificamente dentro da área de ética e filosofia política. Essa nossa aula de hoje, nossa primeira aula, tem por título Crise Ambiental e Social e Desenvolvimento Sustentável. Existe uma crise que interliga esses dois segmentos, o ambiente e a sociedade, por isso crise ambiental e social. Se os recursos naturais se tornarem escassos, isso vai ter um reflexo também dentro da sociedade. O melhor exemplo para você lembrar disso é aquele risco que a nossa maior cidade do país passou há uns 3 anos atrás, aquela escassez de água, os reservatórios com nível muito baixo, então aquela preocupação que estava sempre veiculada nos meios de comunicação, nos telejornais, e era uma crise ambiental, falta dos recursos naturais, ameaça da falta mais especificamente, mas isso tinha também uma preocupação na sociedade como um todo. Imagine uma cidade como São Paulo, que tem a população equivalente à população de alguns países pelo mundo afora, e uma cidade dessa passar por uma escassez de água, falta de água para tomar, enfim, para tudo que a água nos é útil. Então, a crise ambiental e social. E o desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento é uma necessidade. O desenvolvimento gera benefícios para a humanidade. Tanta coisa que nós conseguimos, né? Vamos dizer assim, tantas conquistas que o homem conseguiu, e isso vamos dizer assim, decorrente do nosso desenvolvimento, da tecnologia e tudo mais. Então, essa é a crise social e ambiental e o desenvolvimento sustentável. Precisamos ver como é que se conjuga essas duas realidades. E eu começo a aula, então, fazendo um convite ao estudo. O convite ao estudo, basicamente, nós apresentamos aquilo que pretendemos estar abordando contigo no decorrer dessa nossa aula. Por que devemos estudar a crise ambiental e o desenvolvimento sustentável? Então, possivelmente, uma resposta que nós poderíamos colocar aqui, né, seria para conseguirmos conscientização. Espero que amanhã ou depois você esteja à frente de uma empresa. Queira Deus, inclusive, que seja tua. Ou quem sabe lá ajudando a tomar conta da empresa de alguém. E você estar ciente ou consciente da importância de preservar os recursos naturais pode ser uma distinção que vai te colocar, vamos dizer, num patamar diferenciado dentro da empresa. E tantas outras realidades, né? Podemos cuidar da solução da nossa crise socioambiental independentemente dos demais países? Não. Por quê? Porque a crise que está aqui, essa crise é sem fronteiras. Quando você agride o meio ambiente, o impacto disso é no planeta todo. Aquela questão que se diz do efeito borboleta, né? O que acontece do outro lado do mundo pode ter repercussão aqui e vice-versa. Será que as ações de solução à crise socioambiental dependem exclusivamente do governo? Também não. Por quê? Porque é um trabalho em conjunto. A sociedade e o governo. Trabalho em conjunto público e privado. Então, o governo tem que fazer a parte dele e nós fazemos a nossa. E, por último, qual é o nosso papel nesse contexto? Possivelmente, o nosso papel nesse contexto deva ser de comprometimento e disseminação. Você está convencido da importância de preservar comprometimento, de preservar os recursos? Então, se comprometa com isso, dissemine essa ideia. As empresas têm obrigações e deveres, assim como nós também temos nossas obrigações e deveres enquanto cidadãos, pessoas físicas, as empresas também têm. Hoje em dia, até mais do que algum tempo atrás, as leis normalmente são elaboradas tentando também abarcar este quesito. As empresas
tem que ter a sua contribuição social. Não é meramente agredir o meio ambiente, não é correr atrás do lucro desmedido, não é aquele lucro, como dizia o Maquiavel, né, onde os fins justificam os meios. Os meios, nesse momento, também são relevantes, são importantes e devem ser considerados. Talvez uma frase que pudesse nos ajudar a refletir aqui é uma frase atribuída ao Greenpeace, né? Quando o último rio tiver secado, aliás, quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, se nós chegarmos a esta realidade, aí diz o Greenpeace, aí o homem vai perceber que dinheiro não se come. Então nós precisamos preservar o meio ambiente, porque se continuarmos agredindo nesse modo como estamos vindo, nós comprometemos a sua renovação. Então, desde a Bíblia se diz lá que o homem trabalhava 6 dias e descansava 1, que é o sábado. E também, desde a época de Moisés, ele estabeleceu, lá no Pentateuco, que o homem trabalharia, exploraria a terra 6 anos e em 1 ano todo a terra descansaria. O que ele já percebia? É preciso se renovar. A terra, quando fica 1 ano se renovando, 1 ano descansando, não é 1 ano ocioso, é 1 ano investido. Isso vai dar frutos, vai ter um retorno. É preciso ter cautela, ter paciência e respeitar o momento da natureza. E isso é válido ainda hoje em dia. Então nós necessitamos do crescimento, mas nós temos que fazê-lo pautado. Não podemos agredir de tal modo que vamos comprometer a sua renovação, vamos dizer assim, a sua continuidade. Vamos assistir um vídeo agora que vai traçar em linhas gerais aquilo que estaremos abordando ao longo dessa aula e nós voltamos logo na sequência. Olá, estamos começando a disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Nessa unidade, conheceremos as políticas socioambientais e refletiremos sobre a responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável. A responsabilidade social e ambiental está ligada às atividades empresariais. Afinal, elas são as grandes responsáveis pela geração de empregos e pelos avanços da tecnologia, além de impulsionarem a economia do país. As empresas possuem direitos e obrigações e devem se comprometer com as comunidades em que estão inseridas. Essa obrigação muitas vezes se torna uma política organizacional, uma vez que o investimento na sociedade e no meio ambiente passa a trazer recompensa para as empresas, como verem suas marcas aliadas à qualidade de vida, impulsionando as vendas e as prestações de serviço. Grande parte do nosso esforço hoje em dia está voltado ao bem viver. E para que possamos alcançar a almejada qualidade de vida, precisamos encontrar o equilíbrio em nossa casa, no trabalho, no bairro em que moramos e mundo afora. Acreditando que o bem viver está diretamente ligado à felicidade, nos encontramos num impasse. O mundo todo vive uma crise socioambiental. E para sair dessa crise, precisamos adotar um conjunto de ações que equilibram a economia, a sociedade e o meio ambiente. Isso é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Para ilustrar a crise socioambiental, vamos pensar na crise hídrica que tem um impacto direto no nosso bem-viver. Além da água ser fundamental para a vida como conhecemos, é um recurso finito e alvo de conflitos ao redor do mundo. Um exemplo muito significativo, mas pouco abordado, é a disputa entre Israel e Palestina sobre a água da região. Israel tem o compromisso de fornecer água potável para os palestinos, mas os próprios israelenses vivem cercados por um deserto e no país só chove alguns meses ao ano. O Rio Jordão, o Mar da Galileia e outras 2 fontes de água subterrâneas provêm toda a água consumida na região. Israel explora cerca de 80% dos recursos naturais de água e o Estado da Palestina explora os 20% restantes das fontes subterrâneas, mas não possuem acesso ao Rio Jordão, que é a maior fonte de água potável da região. Após refletirmos sobre a crise socioambiental e o desenvolvimento sustentável, não tem como não nos questionarmos. Será que as ações de solução à crise socioambiental dependem exclusivamente do governo? E qual é o nosso papel neste contexto? Na SR dessa unidade acompanharemos o caso do João, que após sair de seu emprego resolveu viajar para alguns países do Oriente Médio e pela sua origem judaica decidiu ficar um tempo em Israel. Lá,
João percebeu que as pessoas não desperdiçam água como acontece no Brasil. E pouco a pouco foi percebendo que a água é o verdadeiro alvo de disputa entre Israel e Palestina. Não deixe de acessar o livro didático, as web aulas e o material complementar no seu ambiente virtual. Bons estudos! Toda a nossa aula de hoje ela é embasada no teu livro didático. O teu livro didático deve ter por título Responsabilidade Social e Ambiental, que é o tema da nossa disciplina. E a autora do livro é Maria de Fátima Del Bono. Ela é uma formada em Ciências Sociais e Jurídicas e tem o doutorado pela PUC de São Paulo na área do Direito. Fez o doutorado em 2007. O livro dela é de 2016, então é o livro atual. Eu quero te dizer com isso que a instituição investe no material que você utiliza. Pessoas da área, pessoas com conhecimento, pessoas com boa formação e material atualizado. O livro é do ano passado, 2016, é bastante atual. E ela fez o doutorado em 2007, 10 anos atrás, uma pessoa então que já tem uma caminhada. Você pode confiar nesse material, que ele traz o que há de mais importante na reflexão sobre a responsabilidade social e ambiental. E agora então vamos ver alguns conhecimentos prévios que você teria que ter com base no teu livro didático. O primeiro é o conhecimento a respeito do que é crise. Aqui eu gostaria, se possível, de quebrar um pequeno preconceito, não sei se seria essa palavra, uma compreensão talvez equivocada que nós temos a respeito da palavra crise. Normalmente nós achamos que a crise tem sempre um sentido negativo e isso pode não ser totalmente verdadeiro, porque a palavra crise, sobretudo no âmbito da filosofia, ela tem a ver com filtragem, purificação. Então a crise, talvez você devesse atrelar a essa palavra a característica de critério. A crise é algo que passa por um critério, que é criterioso, uma reflexão criteriosa, não é feita de qualquer jeito. Então, o sentido de crise é de desequilíbrio, no nosso caso, o desequilíbrio do trinômio. Guarde, por gentileza, essa questão aqui do trinômio. Então, economia, sociedade e meio ambiente. Aquilo que dissemos há pouco. Uma crise no meio ambiente tem reflexos na sociedade. A sociedade fica descontente. Vamos pegar novamente o exemplo das barragens, né, das usinas que não conseguiam elevar o nível das represas, né, a represa ali na região de São Paulo. Então, nesse momento, a escassez de água gera elevação no seu custo, no seu preço. Alguns atravessadores, alguns oportunistas, eles começam a vender a água até mais caro, né? Começam a explorar essa necessidade, então tem um reflexo na economia, ou, vamos dizer assim, dói no bolso também, né? A crise tem diversas origens, mas é correto afirmar que ela afeta a economia, porque está sempre interligada com a sociedade e o meio ambiente. Instituição, conjunto de normas, valores, regras e sua evolução. E essas regras, valores e normas vão evoluindo conforme a evolução de uma sociedade determinada. Então, diríamos assim que a instituição é o veículo pelo qual a sociedade sistematiza a sua maneira de viver. Faz isso de forma institucionalizada, né? Desenvolvimento sustentável remete ao uso racional dos recursos, não feito de qualquer jeito, mas feito com critério, né? Racional, uma coisa pensada, refletida. O uso racional dos recursos para garantir a qualidade de vida e mitigação dos problemas ambientais. Então, é preciso conjugar a qualidade de vida sem afetar o meio ambiente. Por isso que se fala desenvolvimento sustentável. E tem mais uma parte aqui relacionada à sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, aquela como seria tipo um lema, né, da sustentabilidade, que ela tem que observar alguns quesitos. Deve ser ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente diverso ou culturalmente aceito. É essa a ideia da sustentabilidade. A sustentabilidade, então, tem a ver, vamos colocar aqui embaixo para você lembrar com mais facilidade depois, renovação
renovação dos recursos. Permitir a renovação dos recursos. Não comprometê-los totalmente, não esgotar tanto que ele não consiga se refazer mais. Imagine que você tem na tua casa um jardim e tem um pedacinho de grama e você precisa transplantar um pouco de grama para outra região da tua casa. E você vai tirando aos pouquinhos e deixa crescer. Tira um pouquinho e deixa crescer. Mas de repente você tira demais e ao invés daquela grama que você tinha, ela crescer, ela acaba morrendo. E lá onde você transplantou também acabou não pegando. O que aconteceu? Você acabou com a tua grama. Então a sustentabilidade tem um pouquinho a ver com isso. Eu vou tirar daqui da mata, eu vou tirar da natureza, mas eu não vou tirar tanto que ele não consiga se reproduzir novamente, né? E isso você pode aplicar tanto às plantas como aos animais. Então você vai acabar matando lá teus carneiros, teus porcos, de tal modo que eles não consigam mais se reproduzir. Olha, ficou tão pouco agora que ou a reprodução está comprometida, está muito lenta ou está praticamente inviabilizada, né? Então, sustentabilidade é essa, remete à ideia de equilíbrio, conciliação entre a qualidade de vida e o limite ambiental. Você não pode explorar além daquele limite. São as alternativas viáveis para a construção de uma sociedade justa e correta ambientalmente. ONGs, organizações não governamentais. São sociedades civis, olha aqui, ela não é do governo, ela é civil, na forma de associação e, em alguns casos, fundações. Associação e fundações. Tem caráter privado, ela é civil, ela é privada, não é pública, e desenvolve trabalho sem fins lucrativos, possuindo área de atuação diversificada, tais como grupo de apoio a toxicômanos, mulher, violência, etc. Então, vamos colocar aqui, saúde, grupo de apoio, saúde, física, psíquica, prevenção ou não, social, inclusão, erradicação da pobreza, acho que é erradicação aqui, eu acho que é um E, erradicar, ambiental, entre outras. Então, guarde esse conceito, por gentileza, porque amanhã depois vem uma prova e a gente pede lá para você me descreva o que é uma ONG, né? Então, lembra que ela é civil, ela é privada, ela é chamada de terceiro setor. O primeiro setor é o setor público, é o governo. O segundo setor é o mercado, são as empresas privadas, particulares. E o terceiro setor, ele mistura os dois, porque ele pega o dinheiro particular, privado, das pessoas físicas ou empresas, mas que não é do governo, não é público, e ele investe publicamente. Então, ele busca a fonte do seu dinheiro, ela é privada, mas o fim dela é público, investe socialmente, seria isso. Bom, já foi falado no vídeo, né, de abertura, a respeito da situação geradora de aprendizagem. Como é que funciona isso? Se é a primeira vez que você está tendo contato com essa metodologia, então a nossa aula ela é baseada na unidade 1 do teu livro, inclusive o título da aula é da unidade 1 do teu livro. Você vai encontrar isso aqui mais especificamente na página 8 do teu livro, você vai encontrar a situação geradora de aprendizagem. E cada unidade tem uma situação geradora de aprendizagem. Depois as unidades se dividem em seções, 1, 2, 3 e 4. Então 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Cada uma delas traz uma situação, um problema que nós vamos procurar abordar aqui. Por que isso? Porque você, de certo modo, atrelando a teoria à prática, existe uma possibilidade muito maior de você reter os conceitos, a tua aprendizagem é muito mais eficaz. É esse o motivo, né? É um modelo novo de ensino, que é chamado de sala de aula invertida, você já deve ter ouvido falar disso. Você deveria ter vindo para essa aula com a leitura, pelo menos dessa unidade. Então, se não fez isso, na aula 2, por gentileza, faça, o teu aproveitamento será muito maior. Leia a unidade e algumas dúvidas, com certeza, devem ficar. Então, anote ali do lado do teu livro e aí, durante a aula, você vai tentar sanar essas dúvidas. Não sanando as dúvidas, você tem como entrar em contato conosco através do fórum, né, através do chat. Então, você entra em contato com o tutor, talvez primeiramente com o tutor presencial, depois com o tutor à distância e, se for o caso, até mesmo com o professor da disciplina, estaremos à tua disposição. Então, vamos conhecer agora a situação geradora de aprendizagem, conhecida como SGA. Deixa eu colocar aqui para você não esquecer essas nomenclaturas. SGA
E essa aqui, então, você vai encontrar na página 8 do teu livro didático. Claro, uma história fictícia, né? Personagem criado. João foi funcionário da empresa Sion. Sion aqui já deve remeter à ideia do Monte Sião, em Jerusalém, onde se encontra a cidade, né? Desculpe, em Israel, onde se encontra a cidade de Jerusalém. Então, para dizer já que tem alguma coisa a ver lá com o Oriente Médio. João foi funcionário dessa empresa, faz parte do segmento industrial, foi demitido quando a empresa precisou se mudar para um país em que as leis ambientais fossem mais amenas. Então, mudar leis mais amenas. No fundo, você vai perceber daqui a pouco que eles querem fugir da penalização ou penalidade que pode ser imputado a eles pela agressão ao meio ambiente. Se no Brasil as leis começarem a ficar muito severas e proibindo as empresas de agredir ou degradar o meio ambiente a seu bel prazer, vai buscar países onde essas leis não sejam tão rígidas, né? E é o que está acontecendo com essa empresa aqui, e o João foi demitido em função disso. Manteve contato com o amigo Daniel, que se mudou junto com a Sião e é responsável pela imagem. Olha que coisa engraçada. As empresas, muitas vezes, têm um comprometimento com a sociedade, não por consciência da importância disso, mas para passar uma boa imagem. Então, ele é responsável, o amigo dele, o Daniel, por essa imagem e responsabilidade social da empresa. Confidenciou ao amigo algumas questões que o preocupam como política pouco comprometida. Então, a empresa tem pouco comprometimento com a sustentabilidade em razão das peculiaridades desse novo país, como, por exemplo, a pouca infraestrutura e pobreza da população. Falta mais um pedacinho aqui. João, sensibilizado com a situação do amigo, para ajudá-lo, buscou saber mais e se deparou com o dilema entre aqueles que defendem os interesses escusos com a roupagem de interesses econômicos. Então, interesses econômicos e políticos em prejuízo, escuso é escondido, né? Oculto. Eles têm um tipo de interesse, não demonstram esse interesse. É claro que o interesse aqui já dá para saber que é o lucro, né? A roupagem de interesses econômicos e políticos em prejuízo do meio ambiente e da responsabilidade social. Nessa busca, encontrou a ONG Ambient, que tem um forte papel de preservação do meio ambiente e responsabilidade social e empresarial. Então, nós percebemos aqui que a empresa não era brasileira, uma multinacional, e algumas vezes é o sonho de muitas pessoas trabalhar numa empresa multinacional, só que essa empresa não está nem aí com o nosso país, né? Então, todo país tem a sua soberania, assim como toda pessoa tem a sua dignidade, e isso deve ser observado, né? Ser preservado sempre, não interessa se é mendigo, se é estrangeiro, não interessa nada. A pessoa tem a dignidade em si por ter vindo ao mundo, e isso é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem desde 1948. Então, como as pessoas têm a dignidade e elas devem ser observadas, senão as pessoas cometem crime, os países têm a soberania. E as empresas e os países estrangeiros, eles são obrigados a observar a soberania de cada país, de cada nação. E agora, então, vamos passar já para a nossa primeira situação problema. Vamos conhecê-la, voltamos logo em seguida. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Nessa primeira situação problema, nós vamos perceber que o João está cansado desse problema da falta de água em São Paulo e ele vai para Israel. E aí você vai pensar o seguinte, que engraçado, se ele está cansado da falta de água em São Paulo, vai para Israel, que tem mais falta de água ainda. É claro que ele foi lá para ver como é que eles procuram solucionar esse problema. Os países que mais têm água, normalmente, os países ali mais próximos
da Oceania, você tem muita água lá na região do Vietnã, Camboja, né? E depois aqui na América Central você tem muita água, no Canadá você tem muita água e no Brasil. O Brasil tem 12% da água potável do mundo. O Brasil, em comparação com outros países, pode ser considerado o país mais rico e abundante em água. E isso é até preocupante, porque alguns países que têm essa escassez de água têm um olho muito grande em cima da nossa água. E algumas multinacionais estão comprando as fontes de água no Brasil. Então é bem comum que você tome água mineral nossa, está aqui no nosso subsolo, mas você vai ver quem é o fabricante daquela água mineral não é do Brasil, a empresa é de fora. As empresas multinacionais estão se instalando no Brasil e comprando as fontes de água mineral nossa. Nós vamos pagar para os estrangeiros para tomar as nossas próprias águas. Então é bastante preocupante isso, né? Bom, mas então o João vai para Israel para tentar ver como é que eles solucionam essa questão, ou tratam dessa questão lá. Por quê? Israel, todo dia você abre os jornais, você assiste, você ouve, você vê na internet aquela briga perene, constante entre judeus e palestinos. O Estado de Israel foi criado em 1947, 29 de novembro de 1947. Não existia até ali, existia na época de Cristo, 70 anos depois acabou, os romanos acabaram com Israel, e eles ficaram do ano 70 até 1947 perambulando pelo mundo. Em 1947 foi novamente delimitado um território para Israel. Israel chegou lá, mas ali já tinha gente, que eram os palestinos. E aí ela foi conquistando o território, meio que empurrando gente daqui e dali, né, meio que se arrumando, né, às vezes muita na violência também, infelizmente, né, é uma guerra constante. Mas aí diz a situação, problema aqui, que talvez o problema lá não seja única e exclusivamente a questão religiosa, política e econômica. Também tem essa questão pela questão da água, né? Porque lá a escassez de água é ainda muito mais gritante do que aqui no nosso país. Então vamos conhecer agora a situação, problema 1. João, que cansado da falta de água em São Paulo, resolveu conhecer alguns países do Oriente Médio pela sua origem judaica e interessou-se em ficar um tempo em Israel e pouco a pouco fora percebendo que, olha aqui, ó, a água é o verdadeiro alvo de disputa entre Israel e Palestina, estabelecendo a razão do conflito territorial entre eles. João percebeu, vivendo em Israel, que grande parte da crise instalada entre Israel e a Palestina, teve base na falta de água. Então, um dos problemas, né, é a falta de água. A crise tem sempre origem na economia, essa é uma questão que nós vamos tentar resolver aqui. Essa é a nossa situação, problema, que você vai encontrar então na página 9 do teu livro didático. Tem sempre origem na economia. A economia, a sociedade e o meio ambiente estão interligados? Por quê? Nós já falamos disso, né? Qual será o real motivo que leva a Europa a não aceitar os refugiados sírios? Note você que o tema dessa nossa aula é crise ambiental no Brasil e no mundo. Então, nós queremos entender um pouquinho o que acontece aqui, o que aconteceu mais especificamente na região de São Paulo, mas acontece no Brasil inteiro e também no mundo. Esse surto, essa leva de imigrantes sírios, algumas pessoas ali do Oriente Próximo, uma região que parece um caldeirão fervendo, né? Um barril de pólvora, então ali está sempre pronto a explodir, pessoas passando fome, Bashar al-Assad, um ditador, né, sanguinário, e aí a população não sabe mais o que fazer e não consegue viver em paz, acaba indo para a Europa tentando se refugiar. E a Europa, muito embora perceba a urgência de aceitar essas pessoas e a necessidade disso, cria uma certa barreira. Então, o João começou a analisar, será que também não é pela falta de água, né? Ou diríamos até não somente a falta de água, mas dos recursos naturais como um todo, né? Nós crescemos muito em número, né? No último século, nós multiplicamos o número de habitantes desse planeta enormemente. Então isso tem reflexo também, nós consumimos demais agora. Vamos teorizar um pouquinho acerca disso? Então agora nós vamos problematizando um pouco essa situação.
A utilização dos recursos naturais precisa ser feita de forma equilibrada. É isso que é a sustentabilidade, forma equilibrada. É um desenvolvimento sustentável, né? Então, esse equilíbrio ele deve estar pautado em 3 pilares. Primeiro, a economia. E o que é economia? Por gentileza, guarde essa informação. Economia é a administração dos recursos indispensáveis a uma sociedade. Eco, no grego, é casa. E nomia, nomos, lei, norma. Então, vamos pôr norma, que fica mais próximo da palavra. Nomia, norma. Então, aqui não é uma casa específica, mas uma sociedade. A sociedade estabelece normas para a sua boa convivência. E entre essas normas está a questão da administração dos recursos naturais. Tem normas para se administrar esses recursos. Sociedade é a atividade conjunta do convívio de forma organizada e consciente. Qual é a diferença entre sociedade e comunidade? Vou colocar aqui, ó, usando o sinalzinho da matemática. Diferente de comunidade. A comunidade entende-se que ela é espontânea. Ela não é de forma organizada e consciente. Ela vai se juntando e vai se formando e quando vê já está ali convivendo em conjunto, né? Comum seria uma comum unidade, né? A palavra tem esse sentido. Meio ambiente é ligado a tudo que é indispensável à vida humana, o que seja a fauna, a flora, o ar, a água, tudo mais, né? A conciliação entre esses 3 pilares é o que fará com que não se instale a crise. Então, a crise ela tem um aspecto que envolve esses 3 grandes pilares. Por isso que Israel, né, muito embora seja um país bastante rico em termos monetários e não em termos de recursos naturais, né? Israel é deserto e não é nem deserto de areia, é deserto de pedra. A terra é ruim, não produz muito, embora eles tenham tecnologia e dinheiro para fazer e produzir, né? Quem tem dinheiro faz chover. Mas Israel é muito forte e muito influente. Os maiores meios de comunicação do mundo normalmente estão nas mãos de judeus, os maiores bancos, as maiores joalherias, Hollywood, né? Os judeus fundaram Nova York, né? Isso é histórico. Você vai pegar a fundação de Nova York, vai ver que foram fundados por 23 judeus que foram expulsos do Brasil quando invadiram o Nordeste. Então, eles têm muita influência e alguns, de certo modo quase que exagerado, falam que os judeus mandam nos Estados Unidos, nos americanos, né? Que os Estados Unidos seria uma nova versão do antigo Israel, né? Claro que é exagero isso, mas para dizer, eles são muito fortes, né? Tanto é que Hollywood está na mão dos judeus, grandes cientistas, os maiores prêmios Nobel, a maior quantidade de prêmio Nobel distribuída hoje, historicamente, foi para os judeus. Os judeus já ganharam mais de 20% dos prêmios Nobel distribuídos no mundo. E eles são menos de 0,5%, eles são 0,3% da população. E já ganharam 20% dos prêmios Nobel. Eles têm know-how, eles têm tecnologia, têm conhecimento. Vamos problematizar mais um pouquinho, porque essa nossa questão tem a ver também com a crise hídrica. Lembre que aqui nós estamos refletindo sobre a crise ambiental no Brasil e no mundo. Então, a crise hídrica pode ser causada pelo adensamento demográfico. Olha, só para você ter uma noção, no ano de 1900, o mundo todo tinha 1.650 pessoas. E no ano 2000, 100 anos depois, a nossa população do mundo saltou para 6,5 bilhões. Isso aqui vai dar um crescimento de 342%. E nós consumimos a água, os recursos naturais foram consumidos, recursos naturais, eles foram consumidos, aumentou o seu consumo em 1000%. 10 vezes. Aqui foi 3 vezes, a população cresceu 3 vezes, mas a água, principalmente a água, os recursos naturais de modo geral, eles estão sendo degradados 10 vezes mais. Então, é essa reflexão que nós temos que ter em mente, né? Nós estamos consumindo demais. Um americano consome 15 vezes mais do que a média mundial. Americano, 15 vezes mais.
que a média mundial. Desenvolvimento sustentável propõe meios de harmonização entre o desenvolvimento econômico e a conservação e preservação ambiental, que nós já falamos desde o início da nossa aula. Então, o desenvolvimento ele é salutar, o desenvolvimento é indispensável, mas ele tem que ser feito com critérios, ele tem que ser feito bem pautado. Então, com base nessas considerações que nós te apresentamos, vamos aventar a possibilidade de resolver essa questão. Veja bem que aqui a solução, a resposta, ela não é exata como a matemática, né? Que vai dar sempre o mesmo número em qualquer lugar do mundo. Aqui nós estamos tentando dar uma resposta, mas o mais importante é que você consiga construir uma resposta, que você consiga perceber. O João saiu de uma empresa que saiu fora do nosso país e ele está cansado de ver esse racionamento de água em São Paulo, essa crise, essa falta de água. E aí, como ele já tem alguns parentes, né, ele é de origem judaica, vamos ver como é que é lá, como é que funciona isso, se eles têm alguma solução para isso ou não. Então, aqui nós trouxemos todos os elementos que poderiam estar envolvidos ou presentes dentro de uma resposta. Vamos ver como é que se responde essa questão, então. A solução para a crise ambiental social depende diretamente da sensibilidade, primeiro, né? Sensibilidade em face da pessoa humana e a real consciência da importância dos recursos. Então, nós temos aqui a pessoa humana e os recursos. Nós temos que ter sensibilidade e consciência quanto a isso. E João concluiu, sem excluir as questões ideológicas. O que é questão ideológica? Político-partidário, questão filosófica, questão religiosa. A ideologia é uma forma disfarçada de verdade. Ou, digamos assim, a verdade ela é uma só, mas quando você conta a tua verdade, então isso é uma ideologia. Sem excluir as questões ideológicas, que a resistência da Europa é semelhante à do Oriente Médio, pois sua preocupação também, não quer dizer que seja só, né? Também está no comprometimento de seus recursos, principalmente na falta de água. Os europeus, de um modo geral, então, tendem a criar uma resistência à aceitação dos refugiados, um pouco em função disso, né? O que é o mais importante dessa questão aqui? Que você esteja agora mais ciente de que a falta de água ela está presente no mundo todo, assim como no Brasil. O Brasil é muito rico em água, abundante, mas nós estamos muito concentrados. Uma cidade como São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, né? Israel inteiro, o país inteiro tem 22 milhões de habitantes, só São Paulo tem 10 milhões, né? E tem país que não tem 10 milhões. Então a cidade de São Paulo é um país aqui dentro do nosso país. Mas para te dizer que os recursos naturais às vezes não atendem até em função de, como foi dito aqui, o adensamento demográfico. Então agora passamos para a situação problema número 2. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas no fórum. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Supondo-se que estamos mais cientes dessa crise dos recursos naturais, social, ambiental e tudo mais, agora nós vamos mostrar nessa segunda situação problema que as empresas muitas vezes trapaceiam, mentem, quando colocam o seu interesse do lucro, a lucratividade, acima do comprometimento com o nosso planeta, com o nosso meio ambiente. Isso é uma coisa muito comum. Muitas empresas fazem isso, né? Agridem o meio ambiente, não se preocupam com a poluição, às vezes até colocando dejetos da sua produção em riachos e matando peixes, comprometendo a água, enfim. Até poderíamos colocar aqui o rompimento da barragem de Mariana como um exemplo disso também, né? Não que tenha sido planejado, eu acredito que não, mas enfim,
descuidado, né, quanto às condições de preservação daquela barragem. Depois tivemos indícios de que já estavam dando sinais de que a barragem poderia realmente romper, e aquilo ali comprometeu o meio ambiente até chegar no mar e no mar adentro também. E morreu, se não se fala mais nisso, né? Ou se fala muito pouco também, porque capital estrangeiro. Não é as empresas não são aqui do Brasil, que lá foi vendido, aquilo lá era público, né? Aquilo lá era nosso, mas foi vendido, as empresas estrangeiras vieram, compraram, por quê? Porque dá lucro, na mão do governo não dá lucro, mas as empresas têm interesse em comprar porque dá lucro, mas aí também não tem muito interesse ou preocupação, né, com a conservação. Bom, vamos conhecer a situação, problema número 2. João foi demitido da Sion, já sabemos disso, quando a empresa, buscando alternativas para manter o lucro, mudou-se. Então a Sion mudou-se para outro país que apresenta leis ambientais mais amenas. Os estudos realizados no Brasil acerca das atividades desenvolvidas pela empresa detectaram riscos às pessoas. Então essa empresa não estava muito preocupada com seus funcionários, as pessoas, a fauna e a flora. No novo país, a Sion gerou um aumento considerável na oferta de empregos. Então, o país ficou bastante satisfeito, porque uma empresa que vai fazer a economia girar e vai trazer oportunidade de trabalho. No Brasil, de onde se mudou, promoveu o desemprego, claro. Mandou embora bastante gente, inclusive o João, e vai contratar em outro lugar. Por quê? Porque a lei aqui, segundo eles, não ajuda, não dá para trabalhar desse jeito, né? A Sion, essa é a questão que se coloca aqui. Então, a Sion deveria ter comunicado ao país para o qual se mudou sobre os estudos que detectaram risco da sua atividade para as pessoas, flora e fauna. Então, a Sion deveria ter comunicado. Escondeu, mentiu, né? Digamos assim. Então, aqui, consegue tirar esse quadro, fazendo um favor? Para o qual se mudou sobre os estudos que impactaram, né, que contaminaram a fauna e a flora. A decisão da Sion pode ser considerada uma decisão pautada nos elementos éticos, né, ou não. Então, se a decisão da Sion compromete, pode ser qualificada como ética, compromete as suas atividades, né? Um país tem o direito de adotar leis ambientais menos rígidas, quer dizer, os governantes, né? O país não adota, não são as pessoas menos rígidas. Você pega um país mais pobre, muitas vezes, eles dizem, não, nem que afete o meio ambiente, se fizer a economia girar, para nós já é o suficiente, né? Então, para menos rígidas, mais amenas, né? Para manter e ampliar o nível de emprego, é possível isso? Deve ser feito isso, né? Qual é o maior valor da sociedade se não é o próprio ser humano, né? Por que o governo existe? O governo deve existir para defender os interesses públicos, né? Tanto é que a palavra república significa res, coisa, pública do povo. Então ele deveria estar atrelado para isso. Nem todos os governos são republicanos, é claro. Mas todos os governos têm que ter o interesse pelo que é público. Eles estão lá para representar a população e não os seus próprios interesses, né? O que a gente não vê muito no nosso país, infelizmente. Então vamos problematizar agora essa questão, trazendo essa situação entre as instituições públicas e privadas. Então aqui seria, vamos colocar assim, o Estado, o governo, né? O Estado e aqui o mercado. Estou sendo simplista nessa análise, mas para ficar um pouquinho mais fácil de você entender. O que deveria acontecer? Primeiro tem que ter um comprometimento com a transparência. O que é transparência? Não esconder nada. Acesso crescente à informação sobre todo e qualquer faceta do comportamento industrial. Vocês contaminaram no Brasil? Então, a empresa tem que dizer, sim, nós saímos de lá por causa disso. As leis lá já estavam nos dando problema, eles não aceitavam que nós contaminasse a flora e a fauna e comprometesse a saúde das pessoas. Tem que ter também um comprometimento ético, que é toda ação que deve ser tomada com um senso de responsabilidade ditado pela razão. A ética, me permitam fazer apenas um comentário aqui, ela deve estar sempre focada no bem. A ética é uma reflexão sobre o bem viver, sobretudo o bem viver. A ética é teoria, né? É diferente da moral. Então ela foca naquilo que é bem e aqui nesse caso no bem coletivo, né?
Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE. Existe, então, um índice que mede se a empresa tem esse comprometimento ou não. Tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento e responsabilidade, com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial. Algumas empresas no nosso país, empresas até bastante conhecidas, que veiculam algumas vezes suas propagandas na mídia, elas já perceberam que esse tipo de comprometimento, o ISE, o Índice de Sustentabilidade Ambiental, ele pode se tornar vantajoso, ele pode representar um retorno considerável para as empresas. Então, elas às vezes acabam até investindo. Nós temos bancos que fazem isso, empresas de cosméticos, mais para frente nós vamos acabar falando disso também. Então, se investe um pouco nessa questão, se procura-se fazer o papel de bom mocinha, digamos assim, algumas vezes, para poder vender essa imagem também. Isso é bastante importante para as empresas. Tem sido, né? Vamos tentar resolver, então, essa situação agora, se a empresa tem sido ética ou não. A Sion tinha obrigação de comunicar, aqui uma afirmação, né? Então, a Sion tinha a obrigação de comunicar ao país para o qual se mudou sobre o seu potencial de degradação ambiental, sem excluir seu direito de se mudar. Quer mudar para lá? Mude, mas não mude mentindo ou escondendo, né? A Sion não se preocupou com a ética quando não foi transparente com o país que a acolheu. A simples adoção da cooperação, da disponibilização de dados confiáveis e seguros, além da transparência das ações, é que tornaria a Sion uma empresa confiável e digna de receber investimentos, evitando a crise social e ética provocada pela sua conduta. Aqui, a intenção desta situação problema é que você perceba, como eu já disse desde o começo da aula, amanhã ou depois você pode estar à frente da condução de uma empresa. Pode ser a tua, pode ser como funcionário, mas que você tenha consciência disso. Eu tenho de agir eticamente. Num momento desse, possivelmente ficaria, se você tivesse algum cargo, tivesse que tomar alguma decisão, ia ficar entre a cruz e a espada. Tem que ver o interesse da empresa e tem que ver o interesse da sociedade. Então, por que nós apresentamos isso aqui? Para solidificar ainda mais essa conscientização. Nós precisamos conjugar o lucro representa a continuidade da empresa, né? Representa, digamos assim, que o lucro para uma empresa é o equivalente ao salário para uma pessoa. A pessoa trabalha, desde a Bíblia fala isso, né? Todo trabalhador é digno do seu salário, escreveu Paulo apóstolo. Então, o trabalhador é digno do seu salário, a empresa, ela deve ser merecedora do seu lucro. O lucro é o combustível que permite a empresa continuar viva. Existe uma diferença, aí já é a análise do Karl Marx, entre o lucro e a mais-valia. Nós não vamos entrar nesse mérito. Agora, o que as empresas não podem fazer, de repente, é acentuar tão fortemente o lucro em detrimento de tudo mais. Aí isso é maquiavélico. Por quê? Porque não me interessa o que eu devo fazer desde que o meu resultado seja o lucro. E isso não é admissível. Passamos agora, então, para a situação problema 3. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes, na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Vamos à próxima SP. Esta situação problema número 3, a intenção dela, o objetivo dela é nos tornar mais consciente desse comprometimento com o desenvolvimento sustentável. O título, se você pegar o teu livro, na página 29, você vai encontrar o título desta seção, Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade. Ou seja, o desenvolvimento deve ocorrer, mas não de forma, vamos dizer assim, sem escrúpulos, talvez seja a palavra mais correta.
deve ter um limite, né? O escrúpulo no sentido assim de medida, deve ter um limite, não pode agredir muito fortemente o meio ambiente em função do seu comprometimento. E para ilustrar um pouco mais essa situação problema, eu gostaria que você recordasse, se você assistiu, do filme Matrix. Se não assistiu, deve ter uma cena, você pode até colocar na internet, você vai encontrar só essas cenas, talvez, onde o Smith, aquele que é uma espécie de programa que vem de fora, né? Ele aprisiona o Morpheus e aí ele começa a conversar com o Morpheus e ele fala assim, ó, eu estive analisando e eu acredito que a espécie humana deveria mudar a sua classificação. Vocês são classificados como mamíferos, mas analisando assim, por alto, vocês deveriam mudar, ou vocês não são mamíferos, não. Vocês agem, o modo como vocês estruturaram a vida de vocês é muito mais parecida com o modo como o vírus estrutura. Porque o vírus, ele vem, digamos entre aspas, vem uma enxurrada, né? Ele vem avançando num determinado local e acaba com o que tem ali. Ele acaba com o seu meio ambiente. O local onde dá vida para ele acaba com aquilo. Então, ele fala um vírus, uma doença, um câncer. Vocês são um câncer. É claro que quando o personagem afirma isso, não é ele falando, mas são os autores do filme, os irmãos Wachowski, fazendo uma crítica ao modo como a nossa sociedade está estabelecida. Nós crescemos tanto e avançamos nas grandes cidades e agora nós destruímos tudo que está ao nosso entorno, contaminamos, agredimos, degradamos, né, e em prol de uma lucratividade, de um bem-estar, enfim, não percebemos muito claramente isso. Inclusive, tem 2 professores brasileiros que você não poderia deixar de assistir comentários, entrevistas, ou ler alguns textos deles, que eles refletem muito, Ricardo Antônio Felício, se não me engano o nome de um deles, e o outro acho que é Luiz Carlos Molion. O primeiro é da USP e o segundo é da Federal do Rio Grande do Norte. Ambos são doutores em meio ambiente, são ambientalistas. E eles batem muito forte na tecla de que não existe aquecimento global. O que existe é aquecimento local. Se você chega na cidade, a cidade é 3, 4, 5 graus mais alto do que o campo. Saia da cidade e vai perto de um bosque para você ver, o clima é outro. Então, existe aquecimento local, não global. E eles, inclusive, dizem, desde a Grécia Antiga se acreditava que cortando as árvores o clima esquentava, mas não é globalmente, é ali naquela região. E a cada entre 25 e 40 anos, o planeta esquenta e esfria. Pode ser que isso ocorra 25 ou 40, esquentando ou esfriando. E na década de 70, para entrar em 80, o planeta estava começando um período que ia se aquecer, que é normal, aquece e esfria. E aí as empresas, os grandes grupos econômicos aproveitaram essa dica, essa é a teoria deles. Aproveitaram isso, agora o planeta vai começar o período de aquecimento dele. Então vamos vender essa ideia. O general do Hitler, Joseph Goebbels, dizia uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Vamos vender a ideia de que o planeta está se aquecendo e as empresas vão se comprometer, as indústrias, em segurar o seu desenvolvimento. Nisso nós corremos na frente, nós não seguramos, eles seguram. Os países em desenvolvimento vão segurar, nós vendemos essa ideia, eles compram a ideia, não vão agredir o meio ambiente e nós continuamos agredindo. Tanto é que os americanos não assinaram o protocolo de Kyoto e, como eu disse há pouco, compromete os recursos naturais 15 vezes mais do que a média mundial. Então, fica a dica, não estou dizendo que isso aconteça, mas a filosofia nos obriga a sermos críticos, a analisar as coisas com outros olhos. Escute os 2 lados, nunca escute um lado só. Se você escutar um lado só, você é parcial, você está naquela parte apenas. Pode ser que eles estejam totalmente loucos, mas pode ser que eles estejam totalmente corretos. E amanhã depois nós vamos ficar com vergonha de não termos ouvido o que eles estão falando e dizer como é que eu acreditei nessa mentira, né? Então vale a pena conhecer os 2 lados, tá? Bom, então vamos ver essa situação, problema número 3.
Daniel é o executivo responsável pela imagem. De novo, essa questão da imagem, vocês percebem que ela é recorrente, ela está aparecendo a todo instante, né? Então, ele é executivo responsável pela imagem da empresa, Sion, e sendo assim, é de sua competência a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável a serem promovidos pela empresa em razão do meio no qual está inserido. Daniel se vê num dilema porque estes temas não são preocupação dessa empresa. Então, dessa sociedade, vamos pegar por aqui, desta sociedade, no entanto, dando a entender que não internalizaram o que é sustentabilidade. E por essa razão, o poder público não empreende limites às atividades empresariais, exigindo a promoção e o desenvolvimento sustentável. Então, a questão que você coloca, a consciência social é fator determinante da sustentabilidade? É preciso estar consciente disso, né? Se o desenvolvimento sustentável é um movimento da globalização, deveria a Sion tomar decisões que promovessem essa consciência? A crise econômica e a falta de compromisso social repercutem na ausência do desenvolvimento sustentável? Então, essa questão que nós estamos apresentando para você está na página 28 do teu livro didático. Página 28, você vai encontrar essa questão do desenvolvimento sustentável, né, se existem critérios, se a Sion, então, deve estar mais preocupada com a lucratividade, como todas as empresas estão, ou se deveria ter um mínimo de comprometimento ético. Não esconder, né? Por mais que se busque o lucro, como eu disse há pouco, o lucro faz parte, as empresas não podem. Se você amanhã ou depois estiver trabalhando numa empresa e não apresentar lucro, possivelmente eles vão te demitir também. Então, as empresas não podem descuidar disso, porque esse é o combustível da empresa, esse é o alimento da empresa. É assim que ela cresce, ou, digamos, no mínimo é assim que ela permanece no mercado. Bom, vamos problematizar um pouquinho isso? Vamos lá. Por que unir o desenvolvimento, o termo, né, desenvolvimento ao termo sustentável? Por quê? Porque ele deve ser um desenvolvimento, então, criterioso, deve ser um desenvolvimento pautado na racionalidade, então, criterioso, racional, não desmedido, né, não agressivo. No Brasil, destacamos o princípio de soberania nacional. Então, todos os países têm a sua soberania, nós também temos, e a defesa do meio ambiente. Lá nos primeiros governos, né, logo depois do Império, nós não tínhamos essa preocupação aqui, defesa do meio ambiente. Aos poucos ela foi nascendo, até muitas vezes embalada pelo que os países de primeiro mundo acabam valorizando, mas o fato é que nós temos uma secretaria, um ministério voltado especificamente para essa questão. Sustentabilidade remete à ideia do equilíbrio, já comentamos isso, né? Equilíbrio, sustentação, conciliação entre a qualidade de vida e o limite ambiental. Então, não dá para explorar de tal modo que comprometa esse limite. São as alternativas viáveis para a construção de uma sociedade justa e correta ambientalmente. Vamos pegar uma figura aqui, que talvez te ajude a lembrar depois, quando se fala em sustentabilidade, uma gangorra. Então, a gangorra ela tem deve ter uma harmonia, né? A não ser que seja nas videocassetadas, né? Mas, normalmente, se uma criança é um pouquinho mais pesada, elas, instintivamente, o que elas fazem? Vem um pouquinho para frente, para uma ficar mais ou menos no peso da outra. E aí existe uma parceria. Quando uma está lá embaixo, a outra está lá em cima, a outra está lá em cima, ela está vulnerável, ela está fragilizada, ela não tem onde se agarrar, então ela está esperando baixar, não é? E a criança que está lá embaixo, ela dá um impulsozinho, né? E ela sobe, a outra. Então, esse, vamos dizer, esse compasso harmônico que existe numa gangorra que nós deveríamos aplicar aqui, que te ajuda essa ideia na hora que você chegar lá na prova, né? O que é sustentabilidade. Então, é você permitir que esse movimento se realize, que você tire da natureza e a natureza se refaça, suba novamente. Então, você extraiu, vamos dizer, frutas de um pomar, mas você não extraiu de tal modo que comprometeu até mesmo o pé de fruta. Então, a fruta ela vai se
ela vai se recompor. Você tira, ela põe de novo. Essa é a ideia da sustentabilidade. Vamos problematizar mais um pouquinho, pegando agora um artigo. Artigo 225 da Constituição Federal. Vamos colocar aqui embaixo. Então, CF, Constituição Federal de 1988, né? No artigo 225 vai dizer o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, direito ao meio equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O meio ambiente não é nosso. O meio ambiente não é meu. O meio ambiente não é teu. Nós herdamos isso de nossos antepassados e nós devemos deixar para as gerações futuras. Existe um filósofo alemão falecido em 1993, para dizer para você que é da nossa época, chama Hans Jonas, e ele desenvolveu um princípio, inclusive, conhecido como princípio responsabilidade, que basicamente é o compromisso que nós devemos ter com as gerações futuras. Eu vou, até o final da aula, eu vou retomar esse princípio, eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Eu gostaria que você guardasse também essa ideia. Bom, vamos ver se agora nós já conseguimos resolver essa situação, problema. Vamos lá. Daniel, por um lado, tem que promover a empresa demonstrando desenvolvimento sustentável frente às exigências do mercado. Então, veja a encruzilhada, a cruz e a espada. Desenvolvimento sustentável e exigências do mercado global. Por outro lado, para corresponder às atribuições de seu cargo de modo ético, então ele tem um cargo e quer fazer isso de modo ético, não sendo, vamos dizer assim, um cafajeste, não trapaceando, não mentindo, ou melhor dizendo, tendo a consciência tranquila, dormindo em paz, né? Então ele terá que desempenhar um trabalho muito expressivo e importante, pois deverá despertar essa sociedade, despertar para o compromisso social representado pela sustentabilidade. A crise econômica e a falta de compromisso social promovem o não desenvolvimento sustentável e poderão levar ao enrijecimento da lei, obrigando, então a lei fica enrijecida, obrigando a Sion para o desenvolvimento sustentável da sociedade a se adequar, obrigando a Sion a se adequar. Se adequar. Ou você entra nos eixos, ou você sai daqui também, como ocorrera no país de João. Ou seja, no fundo, o que parece aqui é que nós temos uma pequena desavença, um pequeno embate, uma briga entre o interesse particular da empresa e a coletividade. Então, talvez seja nesse sentido que nós devemos estar sempre pensando no dia de amanhã. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, se a nossa geração agredir o meio ambiente, pode ser que aquelas pessoas que virão na sequência, que virão depois de nós. E eu costumo dizer que talvez sejam as pessoas que nós mais vamos amar nesse mundo. Se você ainda não tem filhos, o dia que você tiver filhos, você veja se eu estou mentindo. As pessoas que você mais vai amar nesse mundo, possivelmente deverão ser teus filhos. E você está construindo um mundo bom para deixar para teus filhos. Então, filhos e netos, aqueles que virão depois, vão te agradecer ou vão te condenar? Dizer, olha o que você deixou para a gente. Você pegou coisa boa e deixou o resto para nós, né? Então, de um modo assim mais amplo, nós temos que ter essa consciência com as gerações futuras. Vamos agora para a nossa situação, problema 4. Até agora, vimos 3 situações-problemas sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Então, vamos nessa! Estava dizendo então que a Sion ela deveria ter despertado para esse compromisso com a coletividade mais do que seus interesses privados.
E a nossa situação, problema número 4, é justamente acerca desse papel que as ONGs desempenham. Então, as ONGs e os interesses econômicos. Eu só queria resgatar aqui uma distinção que se faz entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. O crescimento econômico ele está representado, vamos dizer assim, no progresso que um país consegue e muitas vezes é medido até pelo seu PIB. Então, guarde isso, crescimento econômico, coloca entre parênteses lá, PIB. E o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico seria aquilo que os seus cidadãos, a sua população, consegue desfrutar. Então, seria mais o IDH. Nós temos o PIB, Produto Interno Bruto, que pode ser elevado, uma nação pode ser rica e seu país e seus habitantes serem pobres. Nós temos muito isso no Brasil. O Brasil não é uma economia, vamos dizer assim, que não deva receber consideração, desconsiderável. O Brasil é uma economia considerável, mas o modo de vida nosso, muitas vezes, está pior do que de economias menos consideráveis do que a nossa. Porque o nosso índice de desenvolvimento humano, a expectativa de vida, o nível de escolaridade, até mesmo da aquisição de bens materiais e tudo mais, da saúde, da educação, então é medido pelo IDH. Então essa diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Vamos então conhecer a nossa situação, problema número 4. João, sensibilizado com a situação de Daniel, indicou ao amigo a ONG Ambiente. Então o nosso tema aqui é ONG agora. A ONG, as ONGs e os interesses econômicos. Você está na página 41 do teu livro didático. A coisa corre, né? Nós temos aqui, então, ONG versus Estado, né? Interesse econômico. Então, o João indicou para o seu amigo essa ONG Ambiente, que tem um forte papel de preservação do meio ambiente, e responsabilidade social empresarial. Não grifou aqui, me perdoe. Daniel levou adiante a ideia de contatar a ONG, levando a proposta à diretoria geral e acionistas da Sion. Daniel foi questionado por estes sobre o comprometimento do lucro. Não estão totalmente errados. Nós temos que saber conjugar isso. Você não pode descuidar do lucro. Então, foi questionado sobre isso, sobre o lucro da empresa, e contra-argumentou dizendo que o projeto foi apresentado pelo Ambiente pode ser um passo importante para o marketing da empresa. Mostrar uma imagem diferenciada. E isso agrega valor também ao produto. Marketing da empresa e promoção para a expansão dos negócios. Expansão dos negócios. Apesar dos argumentos de Daniel, a diretoria e os acionistas da Sion se mostraram resistentes. Quer dizer, de repente até gostaram da ideia, mas como se falasse assim, mas Daniel, será que isso vai dar certo? Né? Nós queremos, na verdade, ver o nosso... Pode voltar a imagem, fazendo favor? Já pulou o slide? Isso. Então, ele está dizendo assim, pode ser que isso dê certo, mas nós não temos uma garantia. Por isso, o lucro não deve ser descuidado. Só que o mundo mudou. Talvez seja essa a questão. Por isso que quando nós colocamos responsabilidade social para você aprender no ensino superior... Não é para encher o currículo simplesmente. Você precisa desse tipo de conhecimento. O mundo que você vai deixar vai ser marcado por essa questão de compromisso com os recursos naturais, preservação e até mesmo a imagem. Nós temos no Brasil, por uma questão de ética, eu não vou citar nomes, mas nós temos empresas que foram, vamos dizer assim, acionadas, né, foram comprometidas com essa questão de agressão ao meio ambiente. E elas conseguiram reverter isso, e elas que atacavam e degradavam o meio ambiente, hoje elas preservam o meio ambiente. E isso representou lucro. O valor das ações na Bolsa cresce com isso, né? Então é essa questão que a Sion deve estar preocupada. Voltamos ao quadro, então. A questão problema você coloca do seguinte momento. A Sion, pela resistência, demonstra ser contrária às ONGs e aos organismos internacionais em favor de seus interesses. Há, efetivamente, uma oposição entre as ONGs, organismos internacionais e interesses econômicos e políticos do Estado? O desenvolvimento sustentável depende do alinhamento entre ONGs, organismos internacionais, interesses políticos e econômicos. Nós vivemos hoje no momento da globalização.
Então, se nós não estivermos alinhados àquilo que o mercado internacional nos pede, haja vista, há pouco tempo tivemos um problema com a carne, né? Então, se nós não nos alinharmos, nós vamos sofrer retaliações. É preciso estar comprometido com o meio ambiente. Alguns países, muitas vezes, até nos auxiliam financeiramente, mas eles cobram compromisso, principalmente com a preservação da Amazônia. Queira Deus que seja realmente um interesse legítimo com a Amazônia, mas algumas vezes parece mais uma preocupação, né, com os recursos. Ali existe uma biodiversidade muito grande. Então vamos problematizar agora falando um pouquinho dessa questão do terceiro setor. Constitui-se na esfera de atuação pública, nós já falamos isso, então, terceiro setor, atuação pública, formada a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. Então, essa é a característica da ONG, nós já apresentamos alguns slides atrás. Organização não governamental, sociedades civis, na forma de associação civil, em alguns casos fundações, tem caráter privado e desenvolve trabalho sem fins lucrativos. É importante entender a diferença entre associação e fundação, bem comum versus interesses escusos. O que nós estamos colocando aqui é que é importante estar muito antenado também com relação ao verdadeiro interesse da ONG. Existem ONGs que podem estar escondendo interesse. Principalmente na região amazônica, de repente uma ONG vem fazendo um trabalho com as minorias, com os povos excluídos e carentes, mas na verdade está fazendo uma sondagem de acordo com os interesses do mercado internacional, dos países mais ricos, né? Aqui no Brasil nós sempre fomos vítima dessa exploração, né? No ciclo do ouro, no ciclo do pau-brasil, no ciclo da cana-de-açúcar. Então, os países europeus protegiam muito a sua economia, mas eles vinham aqui e pegavam a nossa matéria-prima, né, como se não fosse de ninguém. Então, às vezes, pode ser que algumas ONGs, elas venham disfarçadas de ONGs, mas, na verdade, não é uma ONG, né? Ela faz um trabalho parecido com uma ONG e também sonda um pouco o nosso ambiente. Você vai encontrar um pouquinho disso retratado naquele filme O Jardineiro Fiel. Então, parecia que estavam curando a doença dos povos da África e, na verdade, estavam usando as pessoas doentes para fazer pesquisa e descobrir novos remédios. É bastante comum essa questão que a gente coloca aqui. Fica antenado com relação à ONG. Bom, qual seria, de repente, uma possível resposta para esta situação, problema? Vamos conhecer, então. A Sion, pela resistência à proposta do Daniel, mostrou-se ser contrária à proposta. Não aceitou essa proposta, né, de compromisso com a preservação ambiental, pois vê a ONG ambiente em desfavor ao seu interesse. É bastante comum isso, né? O interesse de uma ONG, na maioria dos casos, não vou falar nunca, né? Mas não coaduna, não vai alinhado com o interesse do mercado financeiro. Esse interesse pode ser considerado escuso, né? Escondido, oculto, né? Por parecer ter como único e exclusivo objetivo o lucro, o único e exclusivo objetivo, o lucro da empresa em detrimento do meio ambiente. Este fato não caracteriza interesses econômicos, porque lucro não deve ser confundido com economia. A economia é maior do que o lucro, né? O lucro é apenas uma das constituições, uma das partes, né, que constituem a economia. Não deve ser confundido com a economia que a integra, uma vez que a economia não despreza o respeito ao meio ambiente e tampouco a responsabilidade social. Então, nós estaríamos dizendo aqui que, no fundo, a economia ela tem muito presente, muito consciente de que você planta para colher talvez a longo prazo e não detrimento vamos dizer assim, da natureza. Você tem que plantar com bases sólidas, né? Não tão objetivando única e exclusivamente o lucro. Nós temos mais um pedacinho só para resolver essa situação. Voltamos ao quadro, então. É importante considerar que as ONGs, organismos internacionais de interesses econômicos e políticos do Estado, não são opostos. Então, nós temos aqui, de um lado, ONGs, organismos internacionais, tipo a ONU e alguns outros, né? E interesses econômicos não são necessariamente opostos. Podem estar em alguns aspectos opostos. Aqui, talvez o mais correto seria não são
necessariamente. Não é que tenha que existir entre eles uma oposição. Eles podem estar defendendo os interesses opostos, mas que amanhã ou depois podem estar perfeitamente alinhados. Lembre de um jogador que defende um time hoje e amanhã ele está num outro time, aquele que era seu adversário na partida uma semana atrás, agora eles estão saindo abraçados. Então, o interesse aqui de todos eles deveria ser o quê? O interesse pelo bem comum. Aí sim. Agora, é claro que muitas vezes, sobretudo esse último aqui, né, os interesses econômicos, o terceiro, às vezes ele não visa o bem comum, ele visa o bem privado, particular, individual. Assim, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, deve ocorrer inevitavelmente, deve ocorrer alinhamento. Esta seria a resposta, então. Por isso, nós colocamos aqui as ONGs e os interesses financeiros, né, os interesses comuns. Bom, então aqui acreditamos que apresentamos alguns elementos que te permitem, pelo menos, entender um pouco dessa questão. Como eu te disse já, não é uma resolução da situação problema, uma solução do tipo matemática, física, exato, mas é para você entender um pouco mais esse universo. Então, se você atrelar isso, como é o caso dessa história criada, fictícia, talvez te ajude, né? Ela está no Brasil, está agredindo fauna, flora, as pessoas e tudo mais, as leis são rígidas, ela falta com a ética, vai embora, aí uma pessoa está lá dentro da empresa ajudando, tem aquele compromisso, não pode, primeiro com a sua consciência, né, que é o pior juiz que tem, a nossa consciência, e depois também com as leis do país e as pessoas, de um modo geral, precisa crescer, mas precisa saber conjugar isso de modo consciente. Isso não deve ser longe da tua realidade. Se você não atua ainda no mercado, se você não está à frente de uma empresa, talvez você não esteja vivenciando essa realidade. Mas não há nada que impeça que amanhã ou depois você até lembre, poxa vida, eu já vi isso na faculdade. De fato, essa questão aqui vem ganhando terreno, vem ganhando mercado, está na pauta das reuniões dos principais líderes mundiais, né? Os países mais ricos, eles sentam para conversar a respeito dessa questão. E como eu disse, é uma coisa até difícil de entender, porque países tão evoluídos, como é o caso dos americanos, Estados Unidos, ainda não têm esse compromisso de assinar, eu vou segurar, sobretudo, a poluição. O que eles fazem? Compram crédito de carbono das empresas que conseguem cumprir com o seu papel. Então, aqui nós praticamente encerramos as 4 situações problemas e nós já vamos nos encaminhando, então, para o final da nossa aula. Vamos passar mais um videozinho para você, uma cápsula, e voltamos logo na sequência. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar esse ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo após aula. Existe uma disciplina que surgiu há bem pouco tempo, eu acredito até que você já ouviu falar dela, é a chamada bioética. São 2 palavras gregas unidas. Bio é vida, lembre de biologia, né, o estudo da vida. E ética seria aquela reflexão acerca do que é o bem, como nós já apresentamos aqui. Essa disciplina, algum tempo atrás, ela não existia porque entendia-se que as nossas ações, por mais que elas talvez estivessem desvinculadas do compromisso com o bem, digamos assim, uma guerra, né, uma guerra mundial, na época ela não teria condições para comprometer a vida do planeta todo, o meio ambiente todo. E hoje em dia, infelizmente, nós temos essas condições. Então, a bioética é uma reflexão acerca não só da guerra, né, mas da degradação do meio ambiente também, o impacto que isso tem na preservação das gerações futuras. E eu quero que você guarde, então, a ética seria aquele compromisso com o bem viver do indivíduo, dele no seu relacionamento com os outros, né?
E a política seria, nós temos três, poderíamos dividir em três, porque os três se refletem acerca do bem, tá? Então a política é o bem coletivo, como viver e organizar o nosso espaço público, a ética é como eu viver bem com o próximo e comigo mesmo, e a bioética então é como eu viver bem com a espécie humana de um modo geral, não comprometendo principalmente as gerações futuras. No ano de 1561, nasceu na Inglaterra um filósofo chamado Francis Bacon, que desenvolveu uma teoria dentro da área da ciência que afirmava, tinha por lema, saber é poder. E desse modo ele juntou a ciência, o conhecimento com a técnica, com a tecnologia e com a produção. E ele afirmava que o valor do conhecimento estava na sua aplicabilidade. Se você faz algo que é bom representa uma melhoria para a nossa vida, isso é valioso. Se não tem uma aplicabilidade, esse conhecimento não tem valor. Então, de certo modo, ele permitia, com as suas ideias, que você até agredisse o meio ambiente, desde que aquilo que você estava colhendo de volta fosse algo bom. E essa ideia permaneceu, essa ideia foi conhecida depois, foi rotulada muito depois, agora já no século XX, de razão instrumental. Você faz do conhecimento, da razão, da ciência, do conhecimento, um instrumento para você viver bem. E não havia essa preocupação com o meio ambiente, com os recursos naturais, porque em 1561, ele faleceu em 1626, não se tinha clara a ideia de que os recursos naturais eram esgotáveis. Imagine, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, a população inteira do planeta era 400 milhões de habitantes. Hoje nós somos em 7 bilhões, quase 20 vezes mais. Então, de fato, o que o Smith do filme Matrix afirma, né, nós estamos acabando com os recursos naturais e isso vai ser cada vez mais presente nas nossas reflexões. E aí que entra, então, a questão do princípio responsabilidade, a sustentabilidade, né? A sustentabilidade se contrapõe à razão instrumental, acha que a razão instrumental não está correta, é preciso agir pautado pelas ideias de sustentabilidade, e o princípio responsabilidade, que eu falei há pouco, de Hans Jonas, né? Que diz assim, age de tal modo que a tua passagem, a tua vida neste planeta não comprometa a permanência das gerações futuras. Então, eu não tenho o direito de agredir o meio ambiente, segundo Hans Jonas, o planeta não me pertence, não te pertence, o planeta é da humanidade como um todo. Eu recebi esse planeta e eu devo deixar esse planeta também em condições de uso. E eu queria resgatar mais uma ideia aqui do Thomas Malthus, que é um economista inglês, nascido em 1766, você já deve ter ouvido falar dele. Ele dizia que a população ela se reproduz exponencialmente e que os recursos naturais eles se reproduzem aritmeticamente. Falando de modo mais claro, a produção de alimentos, de soja, de trigo, de feijão, num ano é 2, no outro ano você consegue aumentar 2 mais 2, 4, no outro ano 2 mais 2 mais 2, 6, e assim você vai aumentando de 2 mais 2 mais 2, então você vai aumentando aritmeticamente, né? E nós crescemos exponencialmente, então 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então nós vamos crescer a tal modo que num determinado momento, ele é um economista inglês, num determinado momento as coisas vão se tornar praticamente inviáveis, né, de acordo com as ideias do Thomas Malthus. E agora, então, nós partimos aqui para o nosso quase encerramento da aula, né, provocando novas situações. Preciso trazer algum assunto aqui que possivelmente nós vamos estar tratando na aula que vem. O interesse econômico de uma empresa deve se sobrepor, então, econômico se sobrepor ao interesse da sociedade e do ambiente em que ela está instalada, ela tem esse direito, né? E aqui tem uma frase do governador, foi governador, ex-governador aqui do estado do Paraná, né? Prefeito de Curitiba por 3 vezes, inclusive sendo prefeito biônico, acho que umas 2, Jaime Lerner, que é judeu. Ele diz, se você quiser criatividade, tire um 0 do seu orçamento. Você vai, né, se tornar criativo. Mas se você quer sustentabilidade, tire 2 zeros. O que ele está querendo dizer? Que quando a coisa aperta mesmo, né, uma questão de sobrevivência, nós vamos perceber, nós vamos nos unir, nós vamos lutar
para fazer uma sociedade melhor, porque vai ser questão de sobrevivência. Se você quer sustentabilidade, tire 2 zeros do teu orçamento. E aí você vai perceber, nós temos que cuidar desse negócio. Será que o conceito de sustentabilidade só será efetivamente valorizado quando não houver mais orçamento e nenhuma outra saída? Vamos lembrar novamente aquela frase do Greenpeace, né? Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Então, a questão da sustentabilidade vem com essa consciência ou com essa conscientização. Esse seria o momento agora de você entrar em contato conosco, colocando possíveis dúvidas, o momento do contato com o professor, mas nós deixamos esse espaço para você entrar em contato através do fórum. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com os tutores e se eles não conseguirem responder, nós vamos tentar responder. Não garantimos que conseguimos, mas nós vamos tentar. E agradeço por estar conosco até esse momento. Espero você na próxima aula. Até mais. Olá, você se lembra do João? Na SR dessa unidade, ele foi conhecer alguns países do Oriente Médio e decidiu passar um tempo em Israel. Lá, João se interessou em saber mais sobre a relação das pessoas com a água. Na SP1, João percebeu que grande parte da crise instalada entre Israel e Palestina teve base na falta d'água. Esse conflito se iniciou com a imigração de refugiados da Segunda Guerra para o Oriente Médio. E com o aumento da população, se instaurou uma crise hídrica na região que dura até hoje. Lendo sobre a crise da Síria e a resistência da Europa em receber os refugiados, João se questionou: será que a água também é a razão pela qual a Europa não quer aceitar os refugiados sírios? Será que a crise hídrica no Brasil poderia chegar a causar conflitos como estes? Após pesquisar e refletir, João concluiu que o grande número de refugiados sírios imigrando para a Europa causa preocupação em relação ao esgotamento de recursos como a água, devido ao aumento da densidade demográfica dos países. Na SP2, vimos o caso da empresa onde João trabalhava, a Sion, que opera no segmento industrial. Buscando se adequar à legislação ambiental, a empresa investiu em pesquisas que concluíram que ela se tornaria nociva às pessoas e ao meio ambiente dentro de 5 anos. Mas vimos também que a empresa estava disposta a investir em somente 30% das adequações necessárias. Buscando alternativas para manter o lucro, a empresa mudou de país. Na nova localização, a Sion aumentou a oferta de empregos do local, mas não se adequou para deixar de ser nociva. Fica o questionamento: a Sion deveria comunicar ao novo país onde se instalou sobre o risco que oferece às pessoas e ao meio ambiente? A decisão da empresa pode ser qualificada como uma decisão ética? O fato da empresa omitir a verdade sobre sua condição ambiental compromete sua credibilidade. Apesar de não infringir as leis de seu novo local de atuação, sua postura não possui nenhuma responsabilidade com o meio ambiente. Portanto, não agiu com ética. Na SP3, acompanhamos Daniel, amigo de João e responsável pela imagem da empresa Sion. Daniel contou a João que o novo país onde a empresa se instalou é rico em recursos naturais, mas possui pouca infraestrutura e a maior parte da população é muito pobre, o que se agrava com a falta de empregos. Daniel se encontra em um dilema. É de sua responsabilidade promover a sustentabilidade da empresa, mas o desenvolvimento sustentável não é uma preocupação deste governo. Por se tratar de uma sociedade muito carente, não existe consciência a respeito da qualidade de vida e da sustentabilidade. E essa sociedade ainda conta com leis que desfavorecem o meio ambiente. O dilema de Daniel é compreensível, mas para desempenhar um trabalho expressivo de modo ético, ele deverá despertar essa sociedade para o compromisso social com a sustentabilidade. Esse despertar social promoverá também o despertar do Estado, fazendo-o pensar sobre legislar de modo que limite a atuação de empresas em prol do bem-estar socioambiental. Na SP4, João e Daniel se questionaram sobre a imagem e responsabilidade socioambiental da empresa Sion. Pesquisando sobre o assunto, João encontrou a ONG Ambient, que tem um papel importante na preservação do meio ambiente e em relação à responsabilidade social empresarial.
Daniel propôs a seus chefes que contratassem a ONG Ambient, para que o projeto de sustentabilidade avançasse de acordo com o crescimento da empresa. Mas eles foram contrários à proposta por verem a ONG em desfavor aos seus interesses, que parecem ter como único objetivo o lucro a despeito do meio ambiente. Lembre-se de que lucro não deve ser confundido com economia, uma vez que a economia não despreza o respeito ao meio ambiente e tampouco a responsabilidade social. Para se aprofundar no assunto dessa unidade, assista ao curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Está disponível na internet. Outra indicação é o artigo Água, a escassez na abundância, também disponível na internet no site Planeta Sustentável. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático sempre que precisar. Bons estudos!